cerveja maravilhosa, é um estilo que eu gosto pra caramba. Tu já tomou Munich Helles? Cara, se tu já provou a Spaten, com certeza tu conhece. Uma cerveja de coloração maravilhosa, um amarelo. E essa daqui, como é uma cerveja feita em casa, produzida em micro lotes, é uma cerveja que ela está até um pouco mais opaca. Poderia estar um pouquinho mais translúcida? Sim, mas pelo método produtivo não chega a ser nenhum problema. Olha que colarinho maravilhoso, com uma boa retenção, uma boa cremosidade e bem branco. Bolhas saindo aqui, ó, bolhas muito pequenininhas e saindo aqui na cerveja, que indica que a carbonatação dela também está 100% dentro do acordo, dentro daquilo que é o esperado. No aroma, a gente vai sentir um herbal sutil proveniente do lúpulo, mas em baixa intensidade, que é isso que a gente espera dessa cerveja no estilo Munich Helles. E também uma pegadinha de pão branco, então vai lembrar bem nessa cerveja. Paladar. Primeiro a gente sente esse docinho que vai lembrar bem o pão branco. E aqui para mim ela está muito pronunciada, ele está realmente lembrando literalmente o nosso pão líquido. E depois ele termina com a presença desse herbal do lúpulo, né? E um amarguinho talvez até um pouquinho mais intenso, mas nada que incomode, nada que extrapole. Eu diria mais, tá? Eu acho que eu estou sentindo até um saborzinho que pode lembrar um pouquinho de biscoito, talvez pipoca, né? Que tem tudo a ver com o malte que é utilizado nessa cerveja. Uma Munich Helles, ela vai utilizar o malte Pilsen, que é o mais utilizado para a maior parte das cervejas, é o malte mais vendido no mundo, mas também tem um outro malte que se chama Munich também, e que se tu comer ele cru, ele vai lembrar pipoca, literalmente lembra pipoca. Eu tinha, na época da loja, eu tinha uma criança, cara, filho de um cliente. Ele ia lá e toda a vida ele pedia: tio, eu quero uma pipoquinha, eu quero uma pipoquinha. E eu preparava uma cumbuquinha com um pouquinho desse malte Munique para ele ficar comendo, enquanto o pai dele tranquilamente consumia na loja, montava a receita, todos os preparativos. O que era muito legal, era divertido, cara. Tem que curtir essa fase das crianças também, né? Então, essa sensação de boca, essa daqui, ela tá com o corpo médio, eu diria, né? Um pouco mais elevado do que outros exemplares que a gente encontra no mercado, mas como eu falei, né, uma cerveja caseira, ela permite também ter um pouquinho mais de corpo. Eu poderia sim, na hora que eu levei ela para o barril para carbonatar, eu poderia ter deixado ela um pouquinho mais leve, com uma graduação alcoólica também um pouquinho mais baixa. Mas é uma cerveja para agradar os paladares de quem consome em casa, né? Então ela tá ideal. É uma Munich Helles caseira, o que é muito bacana mesmo. Ela tá com 5,1% de teor alcoólico e 18 IBUs. É uma cerveja que ela vai combinar com pratos que sejam mais leves, né? Pratos que vão se complementar com a cerveja, né? Nenhum vai ficar tão pronunciado e nem a cerveja ela vai ser tão pronunciada. Então ela combina com o quê? Combina com um frango assado, e que eu diria que ela combina perfeitamente, porque o frango, a carne branca do frango, ela não é uma carne tão forte, mas esse herbal que ele tem na Munich Helles, ele complementa esse sabor, ele dá um tempero a mais pro frango assado. Talvez com algumas saladas, com algum molho que não seja tão pronunciado, saladas de folhas, talvez, quem sabe, um sushi, talvez não complementando tanto, mas acho que combina sim. E eu diria mais, ele combina com um queijo, tá? Principalmente com queijo Gouda. Eu acho que ele combina muito bem com esse estilo de queijo. E se for para dar uma nota, e eu vou dar uma nota para essa cerveja, e por mais que eu mesmo tenha produzido essa cerveja, mas eu sou mais crítico comigo mesmo do que com as cervejas dos outros. Mas eu daria uma nota 7 para essa cerveja aqui. Eu gostei, eu gostaria que ela tivesse ficado um pouco diferente, mas eu preferi seguir o ritual do que tentar alterar ela depois. Eu prefiro deixar ela com mais corpo.
deixaria ela com menos corpo e deixaria talvez essa pegadinha amarga um pouquinho mais sutil, que poderia lembrar muito mais a Spaten. O que tu acha desse estilo Monique Harris? Tu gosta da Spaten? Conta aí para mim. E enquanto tu fica pensando em comentário, dá uma olhada nessas sugestões de vídeos que a gente tem aqui no canal, porque falar sobre cerveja bebendo uma é muito mais legal quando a gente tem bons amigos. Um brinde à nossa cerveja.